Uso progressivo da força e equipamentos não letais. O uso progressivo da força é uma tendência mundial que os órgãos de segurança procuram colocar em prática, pois minimiza os danos físicos no ser humano e os profissionais de segurança. Desempenhando atividades complementares à segurança público-privada, devem ter tais conhecimentos como requisito necessário ao correto emprego dos equipamentos não letais que tenham disponíveis. Conceitos e definições. Força é toda intervenção compulsória sobre o indivíduo ou grupo de indivíduos, reduzindo ou eliminando sua capacidade de autodecisão. Nível do uso da força é entendido desde a simples presença do profissional de segurança em uma intervenção até a utilização da arma de fogo em seu uso extremo, letal. Uso progressivo da força consiste na seleção adequada de opções de força pelo profissional de segurança em resposta ao nível de submissão do indivíduo suspeito ou infrator a ser controlado. Na prática, será o escalonamento dos níveis de força conforme o grau de resistência ou reação do oponente. Legislação: Código de Conduta para Encarregados de Aplicação da Lei, CCEAL, Resolução 34/169, ONU 79, e Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo, PBU-FAF, 8º Congresso Cuba 90. São instrumentos internacionais importantes com o objetivo de proporcionar aos Estados-membros orientação quanto à conduta dos aplicadores da lei, buscando criar padrões das práticas de aplicação da lei de acordo com os direitos e liberdades humanas. Em suma, destaco os seguintes pontos: a necessidade de desenvolvimento de armas incapacitantes não letais para restringir a aplicação de meios capazes de causar morte ou ferimentos. O uso de armas de fogo com o intuito de atingir fins legítimos de aplicação da lei deve ser considerado uma medida extrema. Os aplicadores da lei não usarão as armas de fogo contra indivíduos, exceto em caso de legítima defesa de outrem contra ameaça iminente de morte ou ferimento grave, para impedir a perpetração de crime particularmente grave que envolva séria ameaça à vida, para efetuar a prisão de alguém que resista à autoridade ou para impedir a fuga de alguém que represente risco à vida. O agente deve ser moderado no uso da força e arma de fogo e agir proporcionalmente à gravidade do delito cometido e o objetivo legítimo a ser alcançado. Note-se que se deve interpretar todas as hipóteses acima como situações em que se expõe a vida ou a saúde de outras pessoas a grave perigo. O texto não autoriza nem sugere que se empregue arma de fogo contra alguém que resista passivamente à autoridade. O exemplo disto temos: um cidadão que se joga ao chão e se recusa a acompanhar ou se levantar, ou com suas ações não traz grave perigo a terceiros. Estas normas são normalmente relacionadas às atividades policiais, mas deve-se lembrar que a segurança privada é atividade complementar à segurança pública, de modo que muitas vezes os profissionais de segurança privada poderá se colocar na condição de encarregado da aplicação da lei. O Código Penal brasileiro contém justificativas ou causas de exclusão de antijuridicidade que amparam legalmente o uso da força. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato: primeiro, em estado de necessidade; segundo, em legítima defesa; terceiro, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Assim sendo necessário o uso de força, nestas circunstâncias haverá amparo legal, desde que não exceda além do suficiente. Necessidade do uso da força. Princípios básicos quando você perceber a necessidade de usar a força para atender o objetivo legítimo da aplicação da lei e manutenção da ordem pública. E antes de qualquer iniciativa de ação, teremos que atentar para os seguintes questionamentos: o emprego da força é legal? Já foram esgotadas todas as possibilidades preliminares? A aplicação da força é necessária?
O nível de força a ser utilizado é proporcional ao nível de resistência oferecida? Você detém os meios materiais e os conhecimentos para empregar a técnica? O uso da força é conveniente no que diz respeito às consequências da ação ou omissão? O emprego da força é legal? O profissional de segurança privada deve amparar legalmente sua ação, devendo ter conhecimento da lei e estar preparado tecnicamente através da sua formação e dos treinamentos recebidos. A aplicação da força é necessária? Para responder essa indagação, precisamos identificar o objetivo a ser atingido, ou seja, se a ação atende aos limites considerados mínimos para que se torne justa e legal sua intervenção. Sugere-se ainda verificar se todas as opções estão sendo consideradas e se existem outros meios menos danosos para atingir o objetivo.